A graça e a paz, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos que acompanham pela internet, Deus abençoe a vida de todos vocês. Felizes com Deus que guarda você a todo momento. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de todos os irmãos. E hoje eu tenho a honra de estar chamando o nosso presbítero Gilberto. Por favor, vem aqui, meu amado. Estará com a incumbência de estar ministrando a palavra e nos alimentando, que em nome do Senhor Jesus Cristo eu até peço para a igreja, se coloque de pé, vamos estar orando pelo servo do Senhor. É um irmão, é um amigo que nós nos conhecemos no trabalho e é uma bênção. Então o Senhor sempre me mostrava esse momento e aconteceu e chegou. Que Deus use em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido e amado, em nome de Jesus, a tua igreja ora pelo teu servo, Pai. Esperamos sempre a tua direção. Estar na tua casa, meu Pai, é um propósito. Tem que ter um propósito. E o propósito maior é ouvir a tua voz. É ter a tua direção. Seja ela, meu Pai, correção. Seja ela, meu Pai, ensino. Seja ela, meu Pai, direcionamento. A tua voz, ela é, meu Pai, a primazia neste lugar. Usa o teu filho como o Senhor sempre tem usado. Abençoa desde já, meu Pai, a teu servo, a casa, o ministério, onde quer que o teu filho coloque a planta dos teus pés. Em nome de Jesus, aqui está o teu servo, usa-o, porque o Senhor é o Deus vivo e ainda continua usando os teus servos aqui na terra. E assim nós agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sou grato a Deus por estar aqui junto aos irmãos, congregando com os irmãos, adorando ao Senhor. Grato a Deus pela vida do meu irmão, pastor Leandro. O privilégio de trabalhar junto com esse homem de Deus, de aprender com ele. Privilégio, meu irmão, privilégio. Que Deus continue te abençoando, te usando, abençoando sua família, te dando cada vez mais graça e mais força. Aqui está falando de luta. Toma posse, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos. Eu trago também a saudação do meu pastor. A igreja recebe em nome de Jesus? Amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Amém, queridos? Quero aproveitar, compartilhar aqui uma palavra com os meus irmãos, a qual o Senhor tem fervido o nosso coração. Eu quero compartilhar com a igreja em nome de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia juntamente comigo em Marcos, capítulo de número 2. Marcos, capítulo de número 2, apenas o versículo 1, que nos diz assim a palavra. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. Amém, meus irmãos? Somente esse verso. Queridos, antes de fazermos menção aqui deste texto, preciso falar isso aos vossos corações. Salmo 95 e o verso 7 e 8 tem um texto tão poderoso, mas tão poderoso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 3, versículo 7, capítulo 3, versículo 15, capítulo 4, versículo 7, ele menciona esse texto, pastor, aonde diz: assim diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no deserto e na tentação,
Não endureça o vosso coração. Haja vista que nós já ouvimos palavras, mas muitas das vezes é o meu proceder, é o meu agir, é o meu obedecer que impede das coisas acontecerem. Então, não endureça o vosso coração. Observe, Marcos capítulo 3, vai falar um texto que nos chama muito a atenção, onde Jesus entra na sinagoga e ele chama um homem lá no final: ei, fique de pé, venha para o meio. Jesus começa a olhar em volta e ele fala: observem, avaliem vós, é lícito fazer o bem ou fazer o mal? Todos se calaram. Ora, é certo fazer o bem ou fazer o mal? Todos sabiam o que deveriam fazer, mas todos se calaram. Capítulo 3, versículo 5, nos informa que Jesus ficou indignado. Indignado porque todos sabiam o que deveriam fazer, mas nem responderam. Observe, quem endurece o coração, deixa o Senhor indignado. O Senhor fica indignado. Isso é Bíblia. O Senhor fica indignado quando Ele vê um servo, quando Ele vê uma serva com o coração endurecido. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Por quê, irmão Gilberto? Efésios capítulo 4, versículo 30, nos ensina: não entristeçais o Espírito Santo. Ora, se eu me endurecer, eu vou deixar o Senhor indignado e Ele vai se entristecer. E se Ele se entristecer, irmão Gilberto? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19: não extingais o Espírito Santo. Ora, se eu endurecer meu coração, Ele vai ficar indignado, Ele vai se entristecer e Ele vai se extinguir, Ele vai se apartar, Ele vai se afastar. Ora, o que será desta vida se o Senhor não estiver com ele? O que será deste homem, desta mulher, se não tiver a presença do eterno Deus? Observe, pastor, é por isso que está na igreja, louva, prega, sorri, mas Deus sabe que não tem paz. É por isso que é casado, é casada, tem um bom trabalho, tem filhos, uma bela casa para a glória de Deus, mas não tem paz. Qual paz? A paz interior, a paz da presença do eterno Deus. Que paz é essa, irmão Gilberto? Jó, ele nos informa no capítulo 9, versículo 4. Quem é esse que se endureceu contra ele e teve paz? Qual paz? Filipenses capítulo 4, versículo 7, nos informa: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. É por isso, ele não tem muita saúde, ela não tem muita saúde, mas tem paz. Ele não canta, ela não canta, ele não prega, ela não prega, mas tem paz. E tudo isso está numa raiz. Qual raiz? Ei, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração. Não endureça o vosso coração. Gilberto, se a palavra falar com você sobre perdão, perdoe. Se a palavra falar com você para se acertar dentro de casa,
se acerte. Se a palavra falar com você sobre o seu cônjuge, arrume a tua casa. Deus está falando no teu coração. Deus está falando na tua alma. Tu entrou hoje aqui só o bagaço, mas Deus está falando no teu particular. Se hoje ouvires a voz, não endureça o coração. Louvado seja o nome do eterno Deus. Exaltado seja o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós fizemos menção de um texto, capítulo 2 de Marcos, que nos chama muito a atenção. Aonde 4 rapazes, 4 moços, que a Bíblia não fala o nome deles, são pessoas anônimas, são pessoas que não estão aparecendo, pastor, são pessoas que não estão em evidência, mas tiveram a disposição de carregar um doente, de carregar um enfermo, de pegar peso com um homem para levar para Jesus. Nos nossos dias está faltando carregadores, está faltando carregadores de enfermo. Vai dar trabalho? Vai cansar um pouco? Vai, mas está faltando carregadores de doentes. Carregar doente vai perder horas de sono. Carregar doente vai gastar o seu tempo com cuidado, com idas e vindas. Mas está faltando carregadores. Esses 4 moços levaram até Jesus. Lá, Jesus perdoou os pecados e depois curou. Mas é necessário nós entendermos o contexto e fazermos algumas poucas aplicações e sairemos dessa noite alimentados pela palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas não se esqueça, guarde no cantinho, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, não endureça o seu coração. A Bíblia nos ensina no capítulo 1, pastor, aonde o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele foi ter com João, o Batista. Lá João reluta em fazer aquilo que o mestre falara para ele. Eu vim para me batizar, para ser batizado. E ali João reluta um pouco, mas o Senhor fala, é para que se cumpra as Escrituras. Ora, o homem era tão temente que ele fala, é para cumprir as Escrituras, eu faço. É para obedecer a Escritura, eu faço. É para obedecer a Escrituras, eu falo. É para obedecer a Escritura, eu vou. É para obedecer a Escritura, eu fico. É para obedecer a Escrituras, eu cumpro. Obedece a Escritura, meu irmão. Obedece a Escritura, minha irmã. Obedeça a Escritura em nome de Jesus. A Bíblia fala que ali João, o Batista, batiza o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Após ele ser batizado, o céu se abre, o Todo-Poderoso Deus fala do céu, ouve-se na terra, Espírito Santo desce de uma forma corpórea, na forma de pomba, e ali a manifestação da Trindade. A Bíblia fala que Jesus sai deste local, o Espírito Santo conduz ele para o deserto. O Espírito Santo ainda leva pessoas para o deserto. Tem pessoas que estão no deserto e estão atribuindo ao maligno, mas muitas das vezes é o próprio Deus que leva, é o próprio Deus que deixa no deserto para tratamento, para ter particular, para forjar. Com a palavra e pela palavra, o Senhor vence o maligno. Após sair do deserto, vencedor, a Bíblia nos informa que Jesus ele já começa a proclamar, a pregar. E a pregação dele me chama a atenção, porque a pregação dele é idêntica à de João.
Arrependei-vos, arrependei-vos. O que resta para mim, para o Senhor e para a senhora, é nós nos arrependermos. É arrependimento, é conversão, é estar aos pés do Senhor, é obedecer, é estar firme na presença do Senhor. A Bíblia nos informa que após ele já proclamar, ele já vai convocar os seus primeiros discípulos. A Bíblia fala que ele passa costeando ali em Cafarnaum, às margens do mar, que os irmãos sabem que é um grande lago, e ele vê dois irmãos, Pedro e seu irmão André, estão jogando rede. Jesus chega até eles e fala: olha, vinde após mim, e eu farei de vocês, não pescadores de peixes, mas pescadores de homens, pescadores de homens, pescadores de homens. Mas o que me chama a atenção, meu pastor Leandro, é que eles largaram tudo e seguiram a Jesus. Eles só alcançaram esse título de pescador de homem quando largou tudo e seguiu a Jesus. Tem que largar para seguir. De repente com essa tralha, de repente com essa bagagem, de repente com essas coisas daqui da terra, não será possível receber esse título nobre do mestre de ser pescador de homens. Larga essas coisas daqui, minha irmã. Larga essas coisas daqui, meu irmão. Se aparta dessas coisas daqui. Larga essas coisas e segue o mestre. Tiago já nos ensina, capítulo 4, versículo 4, onde Tiago fala forte, onde ele diz: adúltero, adúltera, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Não dá para conciliar duas coisas. Não dá para ficar com as coisas do mundo e seguir a Jesus. Não dá. Tem que largar as coisas e seguir o mestre. Seguir o mestre e largar as coisas. Eles largaram, seguiram a Jesus. Mais à frente, Jesus vai ver mais dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Ali também o Senhor vai e convida eles. Eles largam a empresa, eles largam o pai e seguem a Jesus. Observe, para seguir a Jesus tem que largar coisas. Para seguir a Jesus tem que se apartar de coisas. Com essas coisas do mundo e seguindo a Jesus não tem condição. Deus está falando peculiarmente para o teu coração. Essas coisas que tu está carregando não será possível seguir a Jesus. Não há possibilidade, não há concordância, não tem como. Essas coisas, essas práticas, desse jeito, com esse formato, não dá para seguir a Jesus. A Bíblia fala que Jesus agora já tem 4 dos seus primeiros discípulos. Ele vai direto para a sinagoga, ele entra na sinagoga, e a pregação dele, o ensino dele, é tão peculiar, é com tanta autoridade, é com tanta intensidade, é com tanta profundidade, que um homem dentro da sinagoga é tomado por um espírito maligno. E Jesus repreende, liberta aquele homem, e todos dentro da sinagoga ficam espantados. Que nova doutrina é essa? Que nova maneira é essa? Que autoridade é essa? Eu nunca vi. É Jesus, é Jesus, é Jesus quem faz isso, é Jesus quem transforma, é Jesus quem muda, é Jesus Cristo quem faz estas coisas, é o Todo-Poderoso quem faz. A Bíblia fala que ele liberta aquele homem, mas uma coisa me chama a atenção. Será que aquele homem congregava naquela sinagoga? Será que aquele homem estava de passagem naquela sinagoga? Será que aquele povo da sinagoga nunca percebeu
que tinha uma pessoa ali dentro que estava necessitando, que estava precisando de cura. Louvado seja o nome do eterno Deus. O Senhor está abrindo discernimento e entendimento de pessoas aqui dentro, que vai chegar direto no Senhor e na Senhora, que vai tocar neste algo, que vai descobrir este tapete, que vai chegar direto na tua alma. Louvado seja o nome do eterno Deus. A Bíblia nos informa que Jesus sai da sinagoga e vai direto para a casa de Pedro. Chegando na casa de Pedro, tem algo terrível. Chega na casa do seu discípulo, tem um parente do discípulo que está enfermo e está acamado, está doente. A sogra de Pedro, ela está deitada, ela está enferma. Jesus vai, toca nela, ergue ela, e esta mulher de pé começa a trabalhar, começa a servir, começa a atender. Ora, ela não servia, ela não atendia, ela não ajudava porque estava doente. Ora, só não está fazendo as coisas porque está doente, só não está ajudando porque está enferma, só não está ajudando porque está doente. Muitas das vezes, meu pastor, essa é a resposta. Muitas das vezes não está chegando porque está doente, muitas das vezes não está atendendo porque está enferma. Aparece uma pergunta: mas eu tenho acompanhado, não tem nada. Nós é que pensamos, a doença está na alma, a doença está no interior. A alma batida, a alma doente, não tem condição, não consegue trabalhar, não consegue atender, não consegue ajudar, não consegue. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos informa, meus queridos, a Bíblia nos informa que o algo na sinagoga, este algo na casa de Pedro, chega aos ouvidos de todos ali da província de Cafarnaum, e todos estão contando os minutos para chegar no fim da tarde, porque eles obedecem à Escritura. Era sábado não podia se locomover, não podia dar grande viagem, então eles estão esperando. Deu a hora, eles então partiram. A Bíblia nos informa, capítulo 1, versículo 32, que todos os doentes foram levados para a casa de Pedro. A Bíblia nos informa que todos os endemoniados foram levados para a casa de Pedro. Isso me chama a atenção, todos. Os irmãos conseguem imaginar todo este bairro vindo só para essa igreja? Todo o povo doente, enfermo, vindo para essa igreja, todo mundo vindo para cá. Aí não é o bastante, versículo 33, toda a cidade foi para aquela casa. Aqui está falando de quantidade, todo mundo foi para lá, para aquela casa, porque ficaram sabendo que algo é diferente, que tem cura, que tem libertação, que tem palavra com autoridade, que tem vida. Todos foram para lá. Mas aí o versículo 34, minha irmã, me chama a atenção, porque agora o Senhor Jesus está escrito, e Ele curou muitos. Muitos não são todos. Se falarmos aqui toda essa igreja, é todo mundo e acabou. Mas se falarmos muitos da igreja, não são todos. A Bíblia fala que muitos foram curados. Significa que alguns que estavam naquele local não foram curados. Alguns que estavam naquele local não foram libertos. Alguns que estavam naquele local não entenderam. Alguns que estavam naquele local não conseguiram compreender nada. Deus está falando peculiarmente hoje aqui no teu coração. Talvez o seu dia não será hoje. Talvez não será hoje que você vai sair contente. Talvez será hoje que você não vai sair com aquela palavra que você queria ouvir. Talvez hoje não vai ser do jeito que você pensou. Talvez seja hoje. Mas a Bíblia nos informa que depois de todo esse mover, depois de muitas curas, muitas libertações, o Senhor, de manhã cedo, noite ainda, Ele sai
e ele vai ficar em comunhão com o Pai, ele vai orar. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está orando. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está em comunhão com o Pai. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está gastando tempo, é com Deus, é com Todo-Poderoso. A Bíblia fala que os seus primeiros discípulos sentiram falta dele, foi atrás dele, chegou para ele e falou: mestre, todos estão te buscando, mestre. Jesus então vira para os seus primeiros discípulos e fala: olha, vamos continuar fazendo aquilo para que eu vim. Eu vim para pregar, para libertar, para curar, para fazer a obra. Sabe essas cidades aqui que compõem Cafarnaum? Vamos entrar nelas. Vamos pregar, libertar, curar, ensinar, doutrinar. Vamos aqui para elas. E Jesus começa a fazer a obra. Porém, entretanto, pouco mais, a Bíblia nos informa, chegou agora uma categoria de enfermo que até então não tinha chegado próximo a Jesus. Chega um leproso. Esse leproso se lança aos pés de Jesus. E esse leproso vai falar com Jesus. E ele diz: mestre, se o Senhor quiser, mas é só se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. A Bíblia nos informa que Jesus toca neste leproso. Louvado seja, Jesus toca em leproso, Jesus toca em doente, Jesus toca em enfermo, Jesus toca. A Bíblia fala que Jesus toca nele e fala: sim, eu quero, seja limpo. Aos olhos de todos que estavam ali, aquele homem que estava minando pus, aquele homem que estava em decomposição, aquele homem que estava no estado de putrefação, começa a mudar, a pele começa a ficar limpa, começa a ficar lisa, começa a ficar sem casca, o mau cheiro começa a dissipar, e aquele homem fica limpo, puro. Só que aí, Jesus vai falar com ele: olha, eu vou te falar uma coisa, vem cá, vai falar com o sacerdote. Eu sei que você agora está limpo, mas vai falar com o sacerdote. Por quê? Você sai, volta e não fala com o sacerdote? Agora que você está limpo, não quer falar com o sacerdote? Vai te mostrar para o sacerdote. É ele que vai te avaliar se você está bem ou se você está ruim. É o sacerdote que vai te avaliar. O Senhor está falando para o teu coração: vai ter com o teu pastor. Vai falar com ele. Falar o quê? Falar da lepra. Vai falar para o pastor se você está leproso ou se você não está. Vai te mostrar para o pastor. Vai lidar com o pastor. Vai conversar com o pastor. É isso que está mostrando aqui no texto. É Bíblia. É Bíblia. A palavra do Senhor nos informa em Romanos que é pela exposição da lei que vem o conhecimento do pecado. Que a palavra, ela penetre nesta noite nos nossos corações, que ela penetre nas nossas almas, de maneira que cause um rebuliço, e que aconteça o que está em 2 Coríntios 7,10, duas tristezas, uma que é remorso, e a outra que seja arrependimento, vinda de Deus. O que me chama a atenção é que esse homem estava doente. Esse homem não podia encostar em ninguém. Havia uma lei naquele tempo que leproso tinha que ficar distante. Se ele quisesse falar algo, ele tinha que gritar: leproso! Imundo! Posso me aproximar ou não? Muitas das vezes era não. Mas esse homem doente, esse homem digno de ser apedrejado, ele vai até Jesus. Por que eu, com a dor de cabeça, não quero estar aos pés de Jesus? Porque muitas das vezes eu leproso e não quero estar com Jesus? Por que muitas das vezes choveu e eu não quero estar com Jesus? Por que muitas das vezes está calor e eu não quero estar com Jesus?
Ei, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus Cristo, para com esses negócios, para com essas coisas, vai para os pés de Jesus, vai para os pés de Jesus, vai para os pés de Jesus, vai em busca do Pai, vai lidar com Jesus. Jesus fala para ele ter com o sacerdote e fala: olha, aproveita, vai ter com o sacerdote e lá depois faz o que a lei manda, oferta depois lá, que é a lei que manda. Mas vem cá, não conta nada para ninguém. Parece que Jesus falou para ele: conta para todo mundo, sai espalhando para todo mundo. Ele sai espalhando para todo mundo, meu pastor. Aí por causa dessa fofoca que ele fez, Jesus não podia mais entrar na cidade. Tem coisa que a gente fala que Jesus não entra mais. Tem coisa que a gente espalha que Jesus não entra no lugar. Tem coisa que a gente abre muito a nossa boca que Jesus não entra na casa, não entra no bairro, não entra na cidade. Por causa desse algo, Jesus não entrou mais naquela cidade por alguns dias. Chega no capítulo 2, que é o que nós mencionamos. A Bíblia nos diz que alguns dias depois, pouco tempo depois, Jesus novamente entra em Cafarnaum. E ele entrando em Cafarnaum, o povo já estava sabendo, já tinha uma expectativa. Todo mundo conhecia pelo menos alguém que foi curado por Jesus. Então todo mundo correu para aquela casa. A casa estava tão cheia, a casa estava tão lotada, a casa estava tão abastada de gente, que não dava para entrar, não dava para sair. Quem estava dentro não saía, quem estava fora não entrava, de tanta gente que estava na casa. Mas aí a obra que Jesus fez outrora foi tão maravilhosa, foi tão tremenda, que 4 moços, 4 rapazes, 4 pessoas que foram tocadas, resolveram fazer a obra e falaram: olha, sabe aquele doente? Sabe aquele paralítico? Qual? Aquele que queria ir na casa de Pedro, mas ele não foi porque ninguém levou. Aquele que queria estar lá, mas ninguém ajudou ele. Aquele que esteve lá, mas aquele dia não foi o dele. Vamos levar ele para Jesus? Vamos. 4 jovens então acordaram. 4 jovens então combinaram. 4 moços então conversaram e alinharam. Eu entendo aqui que teve que ter concordância. Eu entendo aqui que para fazer esse trabalho teve que ter uma boa conversa. Já pensou 4 moços pegando numa maca, meu pastor? Um indo para o norte, o outro indo para o sul, o outro indo para o leste, o outro para o oeste. O doente ia cair, ia ficar mais doente. Ei, vocês 4, é preciso ter comunhão com vocês. É preciso ter aliança com vocês. Dividido não vai dar para fazer o trabalho. Essa briga entre vocês tem que acabar. Essa divisão no meio de vocês tem que parar. Essa contenda no meio de vocês tem que encerrar. Porque se não encerrar, vocês não vão conseguir carregar a maca. Vocês não vão conseguir transportar o doente. Tem que ter unidade. Tem que ter comunhão. Estes 4 pegaram o homem na maca e foram levar para Jesus. Só que a Bíblia nos informa que quando eles chegaram próximo à casa, eles tiveram uma surpresa. A casa estava cheia. Fora da casa tinha tanta gente que não dava para chegar. E agora? Vamos parar, né? Vamos desistir. Não! Quem tem determinação não para por causa de empecilho. Quem tem determinação não para porque tem muita aglomeração. Quem verdadeiramente está com Cristo não para por nada. Eles não pararam. Por que o Senhor quer parar? Por que a senhora quer parar? Por que o senhor, a senhora de repente já até conversou que ia parar? Isso é prova que não está com Jesus. Isso é prova que nunca esteve com Jesus. Não pare. Não pare, jovem. Você, moça, não pare. O Senhor, não pare.
De repente saiu de casa falando que ia parar. A palavra para o teu coração é essa: não pare, não pare, não desista, não entregue. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, a alma do Senhor não tem prazer nesse. Sabe o que é isso? Bastou pensar: não estou aguentando, vou parar. Olha, cuidado, não faça isso. Não faça isso. A Bíblia fala que esses 4 chegam e eles vê aquela multidão, e eles então não param. Eles então se acertam. Olha, não dá para nós passarmos. Vamos tentar por cima, vamos aqui pela lateral da casa e vamos subir. E eles vão fazendo isso. Só que eu observo outra coisa, meu pastor. Para carregar tem que ter sincronismo. Não dá para carregar de qualquer jeito. Tem que carregar com cuidado, porque quem está na maca está doente, está enfermo. Não dá para carregar balançando. Isso aí não é saco de batata, não. Essa maneira que o senhor está tratando, a senhora está tratando, não está certo. Trata com carinho, trata com amor, como se fosse o senhor mesmo que está nessa maca. Trata com zelo. E eles então decidiram: não dá para entrar, vamos por lado. Eles então sobem, vão até em cima daquela casa. Eles decidiram, vão cavar lá em cima. E eles chegam lá em cima daquela casa. Mas eles não têm medo de cair? Não! Não tem medo. Não tem medo, porque Deuteronômio, capítulo 22, versículo 8, nos ensina: quando construíres a casa, coloca parapeito, para que ninguém caia e a culpa de sangue fique com o Senhor. Cadê o parapeito? Tem que ter parapeito para ninguém cair, porque se cair a culpa é do dono da casa. Aqui tem pai, mãe. A pergunta que fica para mim: pai, como é que está o parapeito na sua casa, irmão Gilberto? Como é que está o parapeito para que ninguém caia na sua casa, irmão Gilberto? Como é que está o parapeito na sua casa, minha irmã, meu irmão? O que é parapeito? É ensino. O que é parapeito? É instrução. O que é parapeito? É exemplo com a sua vida, com o seu jeito, com o seu trato dentro de casa com sua esposa, com o seu esposo. É a lida com seus filhos. É o exemplo de evangelho. Se não colocar parapeito, vai cair. E a culpa de sangue é do dono da casa. Louvado seja o nome do Senhor. Essa liberdade não condiz. Esse escancaramento fora do evangelho não condiz. Louvado seja o nome do eterno Deus. Eles subiram e subiram sem medo, porque tinha parapeito. E eles subiram na casa. Agora vai chegar a parte crucial, porque lá em cima eles vão ter que cavar para chegar aos pés de Jesus. Mas aí eu vou machucar as minhas mãos, aí eu vou encher minhas unhas de terra, aí os meus dedos vão machucar. Tem que cavar para encontrar Jesus. Está faltando cavar. Muitas das vezes nós não encontramos porque não estamos cavando. Lembra daquele tempo que o senhor, a senhora cavava tanto que tinha prazer, cavava tanto que tinha revelação da palavra, cavava tanto que tinha visão, cavava tanto que tinha paz dentro de casa. Parou por quê? Porque parou de cavar. Não está mais aos pés de Jesus. Não lembra mais daquela intimidade gostosa que tinha. É com você, jovem. Lembra daquela maravilha que era? Para onde foi? Desapareceu por quê? Volta a cavar. Volte a cavar. Volte a cavar. Volte a cavar. A Bíblia fala que lá em cima eles vão cavar, mas não se cava aleatório. Eles têm que observar.
Eles têm que fazer silêncio para ouvir a voz de Jesus que está dentro da casa ensinando. Então eles têm que falar, está aí? Não, está aqui, está aqui. Não, está mais para lá. Não, está mais para aqui. Tem que ouvir a voz de Jesus. Tem gente que está falando tanto que não está ouvindo a voz de Jesus. Ei, meu irmão e minha irmã, fecha essa boca em nome de Jesus. Fecha essa boca e ouve mais a Jesus. Ouve a Jesus. Para cavar no lugar certo. Para cavar no lugar certo onde Jesus está embaixo. A Bíblia fala que eles começam a cavar. Ô, irmão Gilberto, mas era telha. Não era não, meu irmão. Não era telha não. Os costumes deles, eles colocavam um monte de madeira, um monte de ripa, colocavam um monte de palha, um monte de feno, colocavam argila e viravam uma laje. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, nos informa que Pedro, certa feita, ele subiu no telhado da casa, e ele teve uma visão de lençol amarrado pelas 4 pontas, cheio de répteis, quadrúpedes, aves, tudo imundo estava lá dentro, e a voz do céu falou, ei, mata e come, só para dar uma referência para o Senhor e para a Senhora, era laje. Eles cavaram, começaram a cavar, cavando, até que eles abriram um espaço do tamanho de uma marca, e para descer, tem que descer com cuidado. Não é porque é para descer de qualquer jeito, não é com zelo. O senhor, a senhora, está lidando com uma pessoa, essa pessoa está enferma, então tenha cuidado com ela, Jesus a ama. Pastor, que você não sabe o que é. Quem falou isso? Se Jesus perdoa ela, eu não vou perdoar. Louvado seja o nome do eterno Deus, exaltado seja o Senhor Jesus Cristo. E ali eles cavam, abriu o espaço, e eles vão descendo aquela maca. Só que a Bíblia nos informa que lá embaixo, o povo está tudo de boca aberta. O povo está pasmo de ver aquela atitude, de ver aquele jeito que aqueles 4 levaram aquele homem. A Bíblia nos informa que lá embaixo Jesus, vendo-lhes a fé deles. Mas a fé se vê. Nós conseguimos ver a fé. O escritor aos Hebreus nos informa que a fé é o firme e a prova, mas dentro dessa casa se viu a fé deles. Sabe o que é isso, meu irmão? A minha fé, a sua fé tem que ser evidenciada. O irmão crê tanto que o irmão faz. O irmão acredita tanto que ele se entrega. O irmão crê ao ponto de fazer sem olhar. O irmão crê tanto que ele se doa. Ei, minha irmã, a senhora que diz que crê, meu irmão, o senhor que diz que crê, cadê as evidências? Cadê os frutos? Cadê a evidência? Está faltando evidenciar mais. Essa evidência tem que sair da palavra. Tem que sair da palavra. Fala-se muito e faz pouco. Tem que fazer mais. A Bíblia fala que eles desceram aquele moço, com sincronismo também. Não pode descer primeiro a cabeça e os pés ficar. Se isso acontecer, vai cair, vai ficar pior. Tem que descer uniforme. Sabe o que o Senhor está falando do início até agora? Tem que ter concordância. Principalmente com vocês 4. Principalmente com os 4, tem que ter unidade, tem que ter concordância. Essa palavra aqui, ela está sendo profunda para o teu coração. São 4. Só que tem que ter unidade. Tem que ter união. Para andar, para subir, para descer, para caminhar. Tem que ter unidade. E eles vão descendo com carinho. É filho de papai, tem que ter carinho. Até que chegou lá embaixo. Chegando lá embaixo, então, meus queridos, o Senhor vai fazer uma coisa que muitas das vezes vai deixar a pessoa ou as pessoas frustrados.
Desceu lá embaixo, está todo mundo esperando. Vixe, o Senhor vai mandar ficar de pé, vai sair pulando, vai sair daqui gritando. Aí o Senhor que sabe o que eu preciso, o que o Senhor precisa, vai falar: filho, filho, perdoados estão os teus pecados. Ô irmão Gilberto, mas o homem está doente, ele precisa de cura. Perdoados estão os teus pecados. Ô irmão Gilberto, esse homem está doente na cama já faz muito tempo. Perdoados estão os teus pecados. Irmão Gilberto, você não sabe, ele está enfermo há muitos dias, há meses, há anos. Perdoados estão os teus pecados. O Senhor sabe a real necessidade minha e sua. A nossa necessidade é ser perdoado por Cristo. Cristo então perdoa. E vai acontecer o inesperado dentro da casa. Dentro da casa vai começar o arrazoamento. O que é isso, irmão Gilberto? É o pensamento no coração. Sabe? É aquele pensamento que não concorda. É aquele pensamento que quem tem muita peculiaridade consegue ver pela cara, fala: ali não está gostando não. Não. Ali não concorda não. Não. Ali não aceitou não. Só que mal eles sabiam que o Todo-Poderoso estava na casa. Aquele que sonda mente e coração. Aquele que antes que o pensamento chegue em mim, ele já sabe. Antes que a palavra chegue nos meus lábios, ele já sabe o que vai ser dito. Jesus então vira para aqueles quem? Os arrazoadores, aqueles que fazem mau pensamento. Jesus vira para eles e fala: por que vocês estão arrazoando? Por que vocês estão pensando assim? O que vocês acham? O que é mais fácil fazer? Perdoados são os pecados ou falar para ele: levanta e anda? Só para mostrar para vocês que o Filho do Homem, quando Jesus fala o Filho do Homem, Jesus está mandando uma mensagem peculiar para eles. Jesus está falando uma palavra que eles conheciam muito bem, porque se tinha uma coisa que doutor da lei, fariseu, ancião, conhecia, era os profetas, era esta palavra, principalmente em Daniel capítulo 7, Ezequiel sempre fala: filho do homem, filho do homem, filho do homem. Então Jesus está falando para mostrar para vocês que o Filho do Homem tem todo o poder. Então a ti eu te digo, filho, vai, levanta, anda, toma o teu leito e vai para a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O que me chama a atenção, meus queridos, é que um homem que estava carregado, é que um homem sem expectativa, talvez até aquela pessoa que eu e você não dava nada por ela, eu e você fazia pré-julgamento, eu e você dizia que não tem mais jeito, estava jogado aí, estava entregue. Jesus então fez uma maravilha nesse moço, nessa moça, e aí então entrou carregado e vai sair agora passando pelo meio. E agora todo mundo quer tocar nele. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, oh, meu querido, oh, minha querida. Vai ter que ver passando pelo meio, indo embora para sua casa, porque é isso que Jesus faz. Jesus manda ir para casa. Jesus fala para ir para casa. Observe, capítulo 5 de Marcos. Um homem cheio de legião de demônio. Jesus liberta aquele homem. Aquele homem vira para Jesus e fala: deixa eu seguir o Senhor, mestre. E o Senhor fala: não, vai pregar para os teus, vai dar testemunho, vai falar na tua casa. Muitas das vezes a gente fala: por que não levou? Por que não levou com ele? Porque Jesus tem propósito. Porque Jesus tem propósito. A Bíblia fala que depois, capítulo 7, Jesus vai para Galileia e passa na cercania de Decápolis. Capítulo 7, uma multidão agora está trazendo um homem com problema. Observe, lá atrás do capítulo 5,
A Bíblia fala que a multidão expulsou Jesus lá de Decápolis. Mas agora Jesus deixou um homem lá, cheio do Espírito, cheio da graça. Esse homem pregou tanto que agora no capítulo 7 já tem uma multidão trazendo uma pessoa doente. Ei, de repente o senhor não entende, mas esse algo que está acontecendo há um propósito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Encerrando, a Bíblia nos fala que aquele moço agora vai sair no meio de todos, e todos tiveram que contemplar aquela maravilha que o Senhor fez na vida daquele moço. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Com permissão do nosso pastor, se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé. Aleluia. 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 Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Exaltado seja o Senhor. Meu irmão, minha irmã, de repente o Senhor, a senhora, como foi dito aqui através da palavra, já faz muito tempo que o Senhor não cava, já faz muito tempo que a senhora não cava, já perdeu até um pouco o tato como é que faz para cavar, mas nessa noite o Senhor está falando peculiar ao teu coração. Vamos voltar a cavar, vamos fazer um pouco mais de silêncio, para nós ouvirmos a voz do Mestre, para cavarmos no lugar correto, para estar aos pés de Jesus. Lembra como que o Senhor antes tinha tanta inspiração na palavra? Lembra como a senhora tinha tanta inspiração? Isso com o tempo foi se perdendo, foi se distanciando, e hoje nem está mais sentindo, nem está mais com desejo. Observe, a palavra nos informa que o Senhor Jesus Cristo, Ele chama todas as estrelas pelo nome, Ele conhece todas elas, e todas elas de uma forma se prontifica diante do Todo-Poderoso, dizendo amém. O Senhor fala para a água do mar, venha só até aqui, daqui você não passa, e ela obedece. O Senhor fala para um grande peixe, está vendo esse profeta aí, esse desobediente? Vai lá, pega ele. O peixe obedece. Um pouco depois o Senhor fala, agora peixe, lança ele para fora. O peixe obedece. O Senhor fala para duas ursas, o Senhor fala para leões, e eles obedecem. Aí nesta noite o Senhor está falando para o seu coração, meu irmão e minha irmã, jovem, está falando para o Senhor, Mateus 11, 28, ei, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor está te chamando, meu irmão, o Senhor está te chamando, minha irmã, o Senhor está te convidando nesta noite. Observe que a palavra falou com o Senhor, falou com a senhora. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração, não endureça o vosso coração, não endureça o vosso coração. Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele continue cada vez mais falando para o vosso coração, que Ele continue cada vez mais operando maravilhas no vosso coração, lhe dando paz, lhe dando cada vez mais entendimento. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Ao Senhor.
Oremos ao Senhor antes do nosso louvor. Pai amado e querido, em nome de Jesus. Pai, nós ouvimos a Tua voz nessa noite. Pai querido e amado, em nome de Jesus, a decisão é nossa de não deixar, meu Pai, esse coração endurecido. Pai, em nome de Jesus, o Senhor usou a Tua palavra e o Teu servo só ministrou a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor encontrou terra fértil nessa noite. Pai, em nome de Jesus, a semente lançada nessa noite vai produzir os frutos, Pai. Em nome de Jesus, que em nome de Jesus, meu Pai, todo impedimento está caindo por terra agora. Toda aquela situação do corpo roubar a semente está caindo por terra agora, em nome de Jesus. Pai, que em nome de Jesus Cristo todas as vidas começam a produzir os frutos de arrependimento, os frutos de uma vida tortuosa, os frutos de uma vida afastada da Tua vontade. Pai, em nome de Jesus, a Tua ação está sendo poderosa nesse momento, porque é o Teu Espírito Santo que tem a liberdade neste lugar. Então toca, Espírito Santo, convence do pecado, da justiça e do juízo, mostra a direção, mostra o caminho, em nome de Jesus. Que o Senhor coloque as mãos, meu Pai, em todos os pedidos de oração, em todas as vidas no caderno de oração, em todas as vidas no baú, em todas as almas que necessitam ser tocadas pelo Senhor nessa noite. Nós Te louvamos, meu Pai, em nome de Jesus, louvemos e adoremos o nosso Deus. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Olhou todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Olhou todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto,
difícil prosseguir, quando tudo te parar, esse cenário vai mudar, a tua hora chegará, há um tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh, aleluia. Abençoados, glória a Deus pela sua vida, aos irmãos que acompanharam pela internet, mais uma vez, irmão Gilberto, Deus abençoe grandemente sua vida, que em nome de Jesus o Senhor abençoe sua casa, a esposa que acompanha, os filhos, em nome de Jesus, continue usando sua vida onde quer que você coloque a planta dos seus pés e continue pescando almas, continue pescando vidas, continue pescando pessoas, continue levando pessoas para a cruz, continua fazendo a obra de Deus, que em nome de Jesus Cristo, hoje o Senhor aqui nessa casa, hoje Ele trouxe perdão para vidas que não se perdoavam, e Jesus está dizendo, eu te perdoei, estou fazendo a obra na sua vida, para depois trabalhar através de você, e o Senhor não está dizendo isso há muito tempo. Só ouça a voz do Senhor, dê ouvidos a Ele, siga a direção que Ele tem dado para a sua vida nesses últimos dias. Continue Deus te usando grandemente, irmão Gilberto, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus amados? Estenda as vossas mãos, vamos encerrar o culto nessa noite. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as 12 consolações e a comunhão do Espírito Santo esteja hoje, amanhã e para todos sempre. Só aquele que crê diz: está encerrado em nome de Jesus. O Senhor te abençoe, te proteja e te guarde.